Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde conversamos com Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde, doutora Ana Rita. Muito boa tarde, Dona Marta. Vamos começar por fazer uma referência às celebrações do Dia Internacional da Mulher, comemoração que decorreu ontem, e a Comissão Europeia assinalou. De que forma? Fazendo um comentário com base em alguns dados estatísticos sobre a situação da mulher na União Europeia e dedicando-lhe um título, que a autonomia das mulheres é importante para o futuro da Europa. A participação das mulheres no mercado de trabalho, na vida europeia, na medida em que as mulheres têm cada vez mais peso e mais formação. Os últimos dados revelam que em 2016 a formação superior das mulheres na Europa era de 44% contra 34% dos homens. Está-se a distanciar, portanto aqui uma distância de 10%, o que é extremamente importante. Além disso, a Comissão destaca aspectos cruciais como a necessidade de melhorar o equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional, o estabelecimento de um plano de ação de combate às disparidades salariais entre homens e mulheres que ainda continuam a subsistir na Europa e o financiamento de ações de sensibilização para tentar acabar com a violência contra as mulheres. Ainda há alguns preconceitos ligados à mulher enquanto indivíduo, digamos. Foi realizado um inquérito recentemente. Foi lançado um inquérito a nível europeu com uma pergunta basilar, que era quem é que deve cuidar da casa no aspecto familiar. E 44% em média dos europeus respondeu que devem ser as mulheres. Nós em Portugal não tivemos um resultado muito famoso. Ficamos acima da média, 47%. Enfim, onde nós andamos, não é? Sim. Portanto, ultrapassamos a média europeia. Esta percentagem, no entanto, ultrapassa os 70% nos países de leste. Significativo. Sim. Portanto, mais conservadores então, no que diz respeito ao papel da mulher. É preciso ver o regime que eles herdaram, não é? E cerca de 1/3 dos Estados-membros europeus, somos 28 neste momento, ultrapassa a média dos 70%. Temos casos como a Bulgária, a Hungria, a Polónia, a República Checa, a Letónia, a Lituânia, que ainda superam os tais 70%. É muito significativo. Portanto, um grande caminho a percorrer. Sim, bastante. Para sensibilizar e mudar, de certa forma, mentalidades ou formas de pensar. Bastante. Temos no outro ponto a Suécia, não é? Também temos que ter esses exemplos. Positivo. 11% apenas dos inquiridos, não é? Que não é apenas 11% dos inquiridos, enfim. Relativamente às remunerações, ainda continua a haver também uma grande disparidade. Cerca de 16% nas remunerações femininas relativamente às masculinas ainda subsistem no espaço europeu. Portanto, a igualdade de género ainda vai muito distante. Além disso, a Comissão publicou um índice muito interessante, que é o índice da igualdade de género. É um índice composto, um índice agregado, com várias componentes. Temos o trabalho, os conhecimentos, compreendendo aptidões e competências, o acesso a lugares de chefia, a saúde, o tempo disponível e a remuneração, além da violência. Esse índice não teve resultados muito diferentes daquele do inquérito que focamos há bocado. O índice mais elevado relativamente à igualdade situa-se na Suécia, seguido pela Dinamarca, Finlândia, Holanda e França, com indicadores que superam os 75% a 80%. A Suécia mesmo apresenta um indicador que ultrapassa os 82%. Portugal situa-se nos 56%. Está a meio. Está a meio. Por estranho que pareça, há um país que já é europeu há muito tempo, que é a Grécia, que apresenta um indicador mais baixo. Muito mais baixo que os países de Estado, com os Estados de leste que nós falamos há bocado. Portanto, também é um dado que nós temos que registar e que nos faz pensar. Tem muito a ver com a cultura. Com a cultura, com a vivências gregas,
também com a crise, com as ajudas que têm tido, não devem estar fora desta situação. A verdade é que a mulher está mais presente no mundo do trabalho, mas mantém a seu cargo, digamos, o cuidar da casa, da família. E está fora também das FIAs no mundo do trabalho, em termos médios, a paridade ainda não existe, e em termos políticos também. Em termos de assentos, até no próprio Parlamento Europeu. Sim, exatamente. As eleições em Itália não foram conclusivas, digamos assim. Sim. Continuará uma séria instabilidade política para formar governo. Sim, uma instabilidade desta vez. Portanto, um partido extremista, populista. Não, este é populista, mas anti-institucional. Anti-Europa. Anti-Europa e anti-instituições italianas. O que é complicado. Portanto, o resultado é muito preocupante. Talvez o mais preocupante das últimas décadas. O movimento 5 estrelas de Beppe Grillo, com mais de 30% dos votos, não pode estar fora de qualquer governo que se venha a constituir. Tem que haver um entendimento com este partido, é isso? Este tem que lá estar. Foi o mais votado. E do outro lado temos o centro-direita com a Liga de Matteo Salvini. Conseguiu também um resultado histórico. O centro-esquerda praticamente desapareceu, ou pelo menos não tem expressão. Mas Beppe Grillo já não é o líder do partido? Não, já não é o líder, mas enfim, o partido continua a ser dele. Não é o líder, nem ele que vai ser o candidato a primeiro-ministro. Mas mantém a sua marca, digamos. Exatamente, mantém os seus princípios. Estes dois partidos reclamam o direito de formar um executivo, mas nenhum tem maioria suficiente e também os apoios que lhes permitam formar governo. Mas é uma situação muito difícil para o presidente italiano Sergio Mattarella, não é? O Parlamento italiano inicia funções a 23 deste mês. Sem governo formado. Sem possibilidades, nem apoio a um governo em termos de programa, o que é complicado. É preocupante mesmo para a União Europeia. Exatamente, muito preocupante para a União Europeia, porque temos de um lado um conotado com a xenofobia e o outro um movimento anti-instituições italianas. O primeiro declarou mesmo que é um partido anti-zona euro, portanto é apologista da saída da Itália do euro. Um dos membros destacados do partido declarou mesmo, após os resultados eleitorais, que estes resultados indicavam um claro sinal de confrontação com a Europa. É uma forma da Europa estar preocupada, com estas situações que temos que ir acompanhando, porque até dadas as dificuldades já se antevê uma possível repetição das eleições, que não sabemos se irá mudar muito este figurino, mas é a situação de ser quase impossível qualquer solução de governo atual sem o movimento 5 estrelas estar lá, porque é quem tem mais assentos nas câmaras parlamentares italianas. Teremos que aguardar a ver, digamos, o desenvolvimento desta questão. Aliás, como aguardamos o processo semelhante, ainda que não idêntico, não é? Da formação de governo na Alemanha, não é? Sim, longo processo. Muitos meses até se conseguir um entendimento entre as principais forças políticas alemãs. Recordemos este processo longo em que o Partido Democrata Cristão da chanceler Merkel ganhou as eleições em setembro, mas sem maioria para formar governo. Mais uma outra situação. Foi o pior resultado dos democratas cristãos desde 1949 e fez com que a chanceler tentasse formar governo desde logo com os liberais e os verdes. Curada desta forma, a coligação com os sociais-democratas, que antecipadamente tinham dito que não fariam coligação com o partido de Merkel, tornou-se a única opção possível para formar governo. Só que o SPD tem um processo muito longo, desde a aprovação do próprio Congresso até à votação das bases, que foi o que aconteceu no último fim de semana.
E a votação foi no sentido positivo. Foi positivo, embora há alguns militantes do Partido Democrata Cristão já dizem que o seu partido cedeu muito poder ao partido da coligação. Portanto, o próximo programa do governo alemão vai assentar numa base de mais Europa e mais investimentos sociais, portanto, é uma aposta do SPD. Além disso, os sociais-democratas vão assumir uma pasta que é um dos ex-libris do governo alemão, que é a pasta das finanças, que tem muito a ver com aquilo que se decide em termos da União Económica Monetária, em termos da zona euro, em termos da política económica europeia. Será radicalmente diferente do que foi o governo alemão até agora ou não? Teremos talvez mais moderado. Mais moderado? Talvez mais moderado, mas com ênfase e um foco bastante pronunciado na Europa, o que é importante para estabelecer o eixo franco-alemão, que no fundo vai gerindo os destinos europeus, não é? Portanto, a Alemanha é o primeiro motor da economia e esse facto desta consentimento, digamos assim, entre aspas, do SPD foi assinalado pelos vários líderes europeus relativamente ao sucesso de um governo alemão que se espera muito rápido. Passemos à análise, digamos assim, de alguns dados publicados esta semana no chamado pacote de inverno do semestre europeu. Dados sobre a economia. Economia e a parte social. E a parte social também. Tá. O semestre europeu acompanha, de facto, a evolução dos Estados-membros relativamente a vários indicadores de origem económica e também de caráter social, e acompanha relativamente à última evolução que foi publicada em novembro último. Já passaram alguns meses e a Comissão está a acompanhar e vai apresentar este relatório ao próximo Conselho Europeu, que depois também vai analisar Estado-membro a Estado-membro a sua evolução. Principais dados, digamos. Em termos globais, europeus, a recuperação da economia e as perspectivas económicas da sua evolução. No entanto, alguns Estados têm beneficiado da mesma forma, não têm beneficiado da mesma forma relativamente a esta recuperação e existem fragilidades que têm que ser ultrapassadas. Há 3 Estados que ainda continuam com desequilíbrios económicos excessivos, que é o caso de Chipre, Croácia e a Itália. E a Itália é preocupante. O facto do governo, que nós há bocado falamos, e o facto da Itália, com a saída do Reino Unido, se tornar na terceira economia europeia. Quando o Reino Unido sair, isto preocupa. Alguns Estados apresentam ainda desequilíbrios, mantêm alguns desequilíbrios, apesar de alguma evolução relativamente a novembro, que é o caso da Irlanda, Países Baixos, Espanha, Suécia, Alemanha. Portugal, conjuntamente com a Bulgária e a França, inverteram a escala de desequilíbrios económicos restados anteriormente. A Eslovénia saiu exatamente da zona de desequilíbrios. Portanto, os Estados apontados em novembro, que eram 12, têm esta evolução. Relativamente a Portugal, o relatório refere a alguns progressos registados na economia portuguesa, quer ao nível do crescimento, quer ao nível do emprego. No entanto, no que se refere ao emprego, continua ainda uma grande taxa de desemprego dos diplomados e, além disso, uma elevada proporção de contratos temporários relativamente aos contratos de trabalho existentes. E uma forte pressão sobre os salários, uma vez que a maioria da oferta de emprego respeita a sectores com baixos perfis de qualificação, portanto, salários baixos, inferiores à média dos salários do país, que é Portugal. A inflação em Portugal subiu em 2017, o que é importante, porque os níveis de inflação subiu relativamente... É positivo? É, 1,6. O que é importante devido ao crescimento da economia. A economia para crescer, segundo as perspectivas económicas e também europeias, deve ter uma inflação perto dos 2%, portanto 1,6%, estamos lá no bom caminho. Fundamentalmente, esta inflação deveu-se a 2 fatores, os custos da energia e o alojamento. As exportações portuguesas também sofreram acréscimo, exportações de bens e serviços, apoiadas muito
no turismo e na expansão da indústria automóvel. São as perspectivas para Portugal. Relativamente, ainda continuando com Portugal, aponta-se uma situação de Portugal apresentar um elevado peso nas despesas públicas relativamente ao sector da saúde. Muito acima do peso que essas despesas têm nos orçamentos de outras economias europeias, o que põe em risco a sustentabilidade do sistema de saúde. Portanto, é um sector fundamental, que nós sabemos que tem problemas e que temos que continuar a ter em conta. Na parte fiscal, a redução dos impostos, principalmente no IRS, o aumento dos escalões do IRS e essa redução introduzidas no Orçamento de Estado para este ano 2018 são referidas para a União Europeia como medidas que reduzirão as receitas fiscais. Nós sabemos, não é? Embora só tenham um impacto, como entram em vigor este ano, para 2019, mas é apontado no relatório. O relatório também estima que a reforma do IRS não tenha o impacto que Portugal lhe deu, porque as desigualdades não serão esbatidas entre os contribuintes, já que a maioria dos benefícios se concentra nos escalões mais elevados. Portanto, esse impacto não terá, são algumas das recomendações. O relatório é longo. Os nossos ouvintes interessados podem consultar os relatórios dos diversos Estados-membros que estão no site da União Europeia, embora nem todos em português, mas é um bom exercício de consulta, principalmente quem está interessado nestas matérias. Vamos concluir esta nossa conversa, doutora Ana Rita Barros, com uma frase. Uma frase de uma comissária europeia responsável pela justiça e igualdade de género, uma comissária checa chamada Vera Jourová. E a comissária ontem fez esta declaração que nós aqui lhe atribuímos como frase para reflexão. A igualdade de género não diz respeito unicamente às mulheres. É uma questão que diz respeito à nossa sociedade, à nossa economia e à nossa demografia. Vera Jourová. Para refletir, então, muito obrigada, doutora Ana Rita Barros. Obrigado, Dona Márcia. Até uma próxima conversa. Obrigada.